Estava completando 1 ano desde que eu havia ficado solteira, e depois de tudo o que vivi na minha última relação, eu não pensava que tão cedo fosse procurar outra pessoa. Aquela saída foi totalmente espontânea, quase acidental. Combinamos de nos encontrar em um restaurante perto de uma pizzaria famosa por aqui. Não é daqueles que aparecem nas redes sociais, mas um que se esconde atrás de uma fachada discreta, com a entrada por uma rua lateral. Era um lugar muito bonito, com luz baixa, toalhas brancas e uma música suave que mal dava para ouvir. O que o tornava tão seletivo era justamente o fato de poucos saberem de sua existência. Não me lembro ao certo quanto tempo eu havia conversado com ele antes daquele encontro. As conversas eram agradáveis, leves, sem pretensão alguma. Acho que em algum momento ambos ficamos curiosos em nos ver pessoalmente. A primeira impressão foi excelente. Ele me pareceu gente boíssima e havia algo no olhar dele. Era uma mistura de confiança e tranquilidade que tornava difícil desviar os olhos. Ele puxou minha cadeira e falou com naturalidade sobre o que recomendava pedir, tanto para comer quanto para beber. Parecia conhecer o cardápio de cor. Tudo estava indo muito bem. Ele falava, me deixava falar, se interessava pelas minhas histórias e fazia perguntas que mostravam que realmente estava ouvindo. Havia química, sem dúvida alguma. A noite seguia perfeita, se não fossem alguns gestos estranhos que ele fazia de tempos em tempos. No início eram quase imperceptíveis. Ele olhava fixo para um dos garçons, como se quisesse chamá-lo apenas com o olhar. E como num comando, o garçom vinha. Não vou dizer que ele os tratava mal, porque não foi grosseiro em nenhum momento, mas havia em seu tom de voz uma autoridade incomum. Isso me fez sentir que ele não pedia, ele ordenava. Repito que ele não foi rude, só meio estranho. O atendimento era rápido demais, uma atenção que claramente não era normal. Nos tratavam melhor do que as outras mesas, até mesmo melhor que um casal que já estava ali antes de nós. E para ser sincera, eu não estava reclamando, mas comecei a perceber que havia algo estranho nele. A comida estava perfeita. O vinho, a conversa e a luz suave refletindo nas taças, tudo tinha aquele equilíbrio desconfortável que surge quando algo é bom demais para ser verdade. Até aquele momento, o ambiente era acolhedor. Tinha cheiro de manteiga, de vinho tinto, de carne recém-servida, mas de repente tudo mudou. Um estrondo cortou o clima. A porta principal bateu com força na parede e um talher caiu no piso fazendo um barulhão. O pianista, que tocava num canto, congelou as mãos sobre as teclas. O som do trânsito entrou pela rua ao mesmo tempo que 4 sombras. 4 homens encapuzados e armados avançaram rapidamente em linha. Um ficou na entrada, outro apontou para as mesas e os outros 2 foram para o centro do salão. Ouviu-se o som de uma arma sendo carregada e depois disso um silêncio absoluto. Os clientes se jogaram no chão quase ao mesmo tempo. Eram cadeiras caindo, copos se quebrando e vinho espalhando pelos mantéis brancos. Os funcionários correram para a cozinha, as portas batentes se fecharam de uma vez e ali dentro ouviam-se utensílios caindo e gente chorando. O restaurante inteiro cheirava a medo, a perfume misturado com suor. E então, ele se levantou. O homem que estava comigo. Tranquilo. Enquanto todos se prensavam contra o chão, ele ergueu os braços com uma calma aterradora, como se soubesse exatamente o que fazer. Um dos encapuzados apontou direto para o peito dele. Eu gritei, mas ele não se moveu. Foi então que aconteceu o impossível. Os 4 homens pararam. Literalmente pararam. Por um momento o tempo pareceu travar. Depois baixaram as armas e simplesmente se viraram, caminhando para a saída, como se tivessem lembrado que havia algo mais urgente a fazer. O último a sair fechou a porta com cuidado, sem barulho.
Ninguém entendeu o que tinha acabado de acontecer. As pessoas se entreolhavam, ainda esperando os tiros e o caos que nunca chegou. Os funcionários, um por um, começaram a sair da cozinha. Alguns estavam tremendo, outros tentando fingir que nada havia acontecido. Ninguém disse nada. Ninguém agradeceu ao homem com quem eu jantava. Porque ninguém percebeu. Ninguém, exceto eu. Ele havia lançado aos assaltantes o mesmo olhar que já havia lançado aos garçons, aquele olhar que fazia as pessoas obedecerem sem saber por quê. Eu estava tão desconcertada quanto os outros clientes, mas havia uma diferença. Enquanto eles tentavam respirar fundo e voltar à refeição, eu não conseguia tirar os olhos dele. Ficava revivendo a maneira como aqueles homens o encararam e obedeceram. Ele pediu a conta e quando o garçom trouxe a pasta, estava escrito: "Pago". Ele não falou nada, simplesmente fechou a pasta com calma e agradeceu com aquele sorriso que parecia esvaziar a vontade das pessoas. Saímos para a rua. O ar estava úmido com aquele cheiro de asfalto recém-molhado. O carro já estava parado na porta, motor ligado, como se soubesse exatamente a hora em que sairíamos. Ele não deu gorjeta, e o funcionário não pediu nada, apenas segurou a porta com uma expressão vazia no rosto. Quando me sentei no banco do carona, uma dúvida atravessou meu corpo. E se eu não estivesse ali por vontade própria? E se cada passo que eu dava, cada palavra que eu dizia, fosse parte da vontade de outra pessoa e não da minha? Essa ideia me deu medo, mas também uma estranha sensação de calma, como se aceitá-la fosse mais fácil do que resistir. Voltamos a um shopping. Ainda era cedo, e a noite só começava a se encher de luzes. Ele disse que me ofereceria um café ou um sorvete se eu quisesse algo mais doce, e que poderíamos retomar a conversa de onde havia parado, como se nada tivesse acontecido. Por um momento me senti aliviada. Pensei que se ele tivesse más intenções, não me levaria a um lugar público, cercado de gente. Ali, entre o barulho e a luz, era fácil acreditar que tudo estava normal. Mas não estava. Poucos minutos depois, o atendente se aproximou com 2 xícaras pegando fogo de quente. Nós não tínhamos pedido. Eram os cafés que havíamos mencionado há pouco, sem levantar a mão e sem chamar ninguém. Ele os deixou sobre a mesa, agradeceu e se afastou sem esperar resposta. O homem sorriu, pegou o dele e começou a falar de filmes, viagens e coisas banais. A voz dele era suave, quase hipnótica. Quando chegou a hora de pagar, aconteceu o mesmo que no restaurante anterior. A conta já estava quitada. Nenhuma palavra e nenhum olhar, apenas o recibo com um selo em tinta azul escrito cortesia da casa. Olhei fixamente para ele e perguntei: "Como você faz isso?" Ele não respondeu. Fingiu não ouvir, tomou um gole do café e mudou de assunto. Falou sobre o clima, sobre a cidade e sobre como era difícil encontrar lugares tranquilos em meio a tanto barulho. Mas por alguma razão, cada palavra dele soava como uma ordem disfarçada de conversa. Entramos em uma loja de roupas e acessórios, quase na hora de fechar. As funcionárias já estavam guardando caixas, recolhendo cabides, mas assim que entramos, elas se afastaram como se estivessem nos esperando. Ninguém disse nada. Simplesmente nos deixaram passar, e nós caminhamos entre as araras como se o lugar nos pertencesse. Senti que ele queria me impressionar, mas fazia isso sem palavras, e sim com gestos, e com aquela presença que parecia dobrar a vontade das pessoas ao redor. Quando já tínhamos olhado tudo, ele perguntou o que eu queria. Respondi que nada. Quis acrescentar que mal o conhecia, que não poderia aceitar um presente, mas uma voz dentro de mim, firme e estranha, me alertou: "Fica quieta." E eu fiquei. Uma das funcionárias se aproximou devagar, com o olhar vazio. Carregava uma sacola de papel dourado. "Para a senhorita."
disse com um sorriso tão forçado que parecia segurado pelas mãos por trás do rosto. É um presente. Aquele sorriso me deu medo. Peguei a sacola, abri, e dentro estava exatamente o que eu havia pensado segundos antes: um perfume. Era o mesmo que eu usava anos atrás e que tinha lembrado em silêncio, ao passarmos pelo balcão de fragrâncias. Fiquei gelada. Ele estava mexendo nos meus pensamentos também. Além de controlar as pessoas, ele podia ler o que havia dentro da minha cabeça. O terror que senti foi diferente de tudo. Ele me olhava direto nos olhos como se enxergasse de dentro e não de fora. Estou me comportando da maneira mais normal que posso, disse quase num sussurro. Viu? Tudo fluiu pela própria química. Ou você sente que algo te desagradou? Aquilo queria dizer que ele havia notado meu medo ou lido. Não posso evitar, continuou. Mas com você estou me contendo. Quero que a conexão seja real. Não lembro de ter aceitado ir até a casa dele. Só lembro de estar dirigindo o carro dele. Sabia exatamente por onde ir, que ruas pegar e como chegar. Reconhecia o caminho, mesmo nunca tendo estado lá. O portão da garagem se abriu quando apertei um botão no painel. Nem sei por que fiz isso, só sabia que era aquele o controle certo. E quando estacionei, já estava com as chaves da casa na mão. Não lembrava de tê-las pego, mas elas estavam ali. Fui eu quem abriu a porta. Ele me seguiu, calmo e sorrindo. Subimos as escadas sem dizer uma palavra. Tudo era automático, fluido, como se meu corpo se movesse por memória. No quarto, nos deixamos levar. Adormecemos com as luzes acesas e a janela aberta, deixando entrar o ruído distante da cidade. Na manhã seguinte, quando abri os olhos, já estava recolhendo minhas coisas. Era como se eu tivesse acordado no meio de uma ação iniciada por outra pessoa. Não estava mais deitada, e sim de pé com a bolsa fechada, o casaco vestido e as chaves na mão. Um instante eu sonhava, e no seguinte já estava me arrumando para ir embora, sem saber quando havia decidido isso. Enquanto me olhava no espelho, ainda sentia o olhar dele dentro de mim como se continuasse ali, decidindo o que eu faria depois. Ele disse que tinha gostado da noite e que algum dia nos veríamos de novo. O tom era gentil, mas também era como se soubesse que aquele encontro não se repetiria. Eu ia perguntar novamente como ele fazia aquilo, como conseguia que as pessoas obedecessem, mas não tive tempo. Ele me interrompeu com aquela calma que assustava mais do que qualquer grito. Eu só desejo, disse. Olho nos olhos e eles fazem. Fez uma pausa e baixou o tom. Embora ultimamente nem precise mais olhar. Então encostou um dedo na têmpora e continuou. Só penso nisso. O silêncio que seguiu foi pesado. Eu o encarei tentando entender se ele falava sério. Então ele sorriu levemente e perguntou: Você lembra como nos conhecemos? Fiquei muda e ele continuou: Você não usa aplicativos de encontros, então me diga como soube de mim. Quem te deu meu número? Quando foi a última vez que falamos? Senti o ar sumir do peito. Peguei o celular e não tinha nenhuma mensagem, nenhuma ligação e nenhuma conversa arquivada. Nada que provasse que ele existia antes daquela noite. Levantei o olhar e ele não estava mais lá. Não ouvia porta, nem passos, nem motor de carro, simplesmente havia sumido. Quando percebi, eu mesma estava do lado de fora da casa, parada diante do portão, com as chaves ainda na mão. Fui tremendo até o meu carro, embora não fizesse frio. As ruas estavam vazias e durante todo o trajeto pelo retrovisor tive a sensação de que alguém estava sentado atrás de mim. Por sorte, nunca mais o vi e até hoje procuro entender o que aconteceu naquele dia.
Por razões que logo ficarão óbvias, prefiro manter meu nome em sigilo. Na minha família, sempre aconteceram coisas que poderíamos chamar de paranormais, mas entre todas as minhas experiências, essa foi a que mais me marcou. Tudo começou por volta do meio do ano de 2017. Tínhamos acabado de nos mudar para uma nova casa, meu marido, meu filho e eu. Estávamos ali há apenas alguns dias quando recebi uma mensagem de alguém em quem não pensava há muito tempo. Era o irmão de um amigo que eu tive no ensino médio. Esse amigo havia morrido aos 18 anos por causa de uma overdose. O irmão dele, 2 anos mais velho, era uma pessoa muito presente naquela época, mesmo que eu não buscasse contato com ele. Ainda assim, fiquei feliz em falar com ele novamente. Conversamos algumas vezes pelo Facebook, nada fora do comum. Inclusive, cheguei a convidá-lo para conhecer meu marido e meu filho. E esse foi um grande erro, porque reencontrar aquela pessoa transformou minha vida na pior história de terror que já vivi. Desde que ele soube onde morávamos, começou a nos visitar com frequência. Quis fazer amizade com meu marido e até esse ponto nada parecia errado. Mas logo começaram os pesadelos. Literalmente. Não eram sonhos comuns, eram pesadelos que me deixavam destruída. Acordava todas as noites gritando, coberta de suor. Numa dessas noites, sonhei que chegava em casa, mas ela parecia ter ficado abandonada por décadas. Subi as escadas e encontrei um altar estranho. No centro havia um prato com a cabeça do meu marido. Ao redor, os brinquedos do meu filho quebrados e cobertos de sangue. Mas isso não foi o pior. Na parte mais alta do altar havia um Cristo deformado, grotesco, com um único olho. E quando olhei para ele, aquele olho se moveu e começou a gritar algo que eu não entendia. Corri escada abaixo, mas aquela coisa estava ali na entrada. Levantou a mão com um dedo comprido e apontou para a mesa de jantar. Quando olhei, me vi morta sobre a mesa, segurando meu próprio coração nas mãos. Acordei várias vezes dentro do mesmo sonho, mas não conseguia despertar de verdade. Quando finalmente consegui, estava tremendo. Tentei me convencer de que havia sido apenas um sonho ruim, o pior da minha vida, mas ainda assim só um sonho. Dias depois, meu marido precisou viajar a trabalho. Agradeço por meu filho ter ficado com os avós naquele dia. Eram quase 7 da noite quando voltei para casa. Deixei minhas coisas e fui comprar pão. Ao voltar, vi um carro estacionado na frente. Era o carro daquele homem. Disse a ele que não era um bom momento para me visitar, que meu marido não estava. Ele respondeu: "Eu sei, e sei que ele não vai voltar hoje." Fiquei confusa. Meu marido e eu nunca contávamos a ninguém quando um de nós iria viajar. Estava abrindo o portão quando ouvi isso. Me virei e ele já não estava lá. Só senti alguém colocar um pano sobre meu rosto. É a última coisa de que me lembro. Acordei caída no tapete da sala. Chamei meu irmão e ele chegou o mais rápido que pôde. Tentei não tocar em nada e fomos à delegacia. Mas, como vocês devem imaginar, não deu em nada. Passamos a noite inteira no departamento de polícia. Depois disso, desenvolvi ansiedade, terrores noturnos e achei que tudo o que estava acontecendo era resultado do trauma. Mas não era. Começamos a receber ligações de assédio dele. Para mim, dizia que voltaria, que eu imploraria para estar com ele. Se meu marido atendia, ele dizia o quanto tinha gostado de me deixar sozinha. Depois começaram os barulhos dentro de casa, coisas caindo, passos nas escadas e objetos mudando de lugar. E então foi meu filho. Ele tinha 4 anos e chorava todas as noites. Dizia que havia uma mulher do lado de fora da janela, levando crianças presas por correntes, como se fossem cachorros, e que aquelas crianças não tinham olhos nem boca. Também dizia que um homem falava com ele, dizendo que iria machucá-lo e nos machucar também.
Eu já não dormia mais. Meu marido e eu brigávamos o tempo todo. Por volta de abril de 2018, tudo piorou. Eu estava grávida, mas só descobri quando perdi o bebê. À noite, começamos a ouvir o choro de um bebê e o som de um chocalho. Não tínhamos vizinhos próximos e os poucos que havia não tinham filhos pequenos. Mesmo assim, ouvíamos todas as noites. Comecei a aparecer com hematomas pelo corpo e a perder cabelo. Um dia, uma amiga disse que eu estava pálida e me levou para tomar café da manhã no mercado. Lá, uma mulher que lia a mão se aproximou. Minha amiga achou graça e me incentivou a participar. Mas quando a mulher segurou minha mão, olhou por alguns segundos e a soltou dizendo: "Não, você não", e foi embora. Fiquei assustada, mas alguns minutos depois ela voltou. Disse que não queria carregar aquilo na consciência. Falou que tinham feito um trabalho contra mim, um trabalho muito pesado. Disse que eu carregava um demônio, algo que se alimentava da dor e se ligava às pessoas por meio de um trauma. Perguntou se eu tinha feito mal a alguém, ou se havia rejeitado alguém que me amava. Eu disse que não, mas pensei naquele homem. A mulher explicou que para unir o demônio à vítima, era preciso usar algo pessoal e que provavelmente havia deixado algum objeto ou marca dentro da minha casa. Pediu que eu procurasse, e procurei, mas não encontrei nada. Pelo menos até 2 semanas depois. Numa noite, meu filho acordou com febre e gritando que não queria ser levado. Dizia: "Ela está aí, mãe, está aí, quer você." Eu o abracei e garanti que nada nos faria mal, mas por dentro eu estava apavorada. Naquela noite, os carregadores dos nossos celulares voaram da mesinha. A porta bateu com força e quando saí do quarto, vi algo na escuridão. Juro por tudo que vi. Lá estava o Cristo do meu sonho subindo as escadas, nu, com as pernas torcidas e finas, e aquele único olho me encarando com ódio. Mesmo na escuridão, vi quando ele ergueu a mão, o dedo ossudo, longo, e apontou para mim. Não consegui me mover. As lágrimas desciam pelo meu rosto. Era puro terror. Meu marido me sacudiu para que eu reagisse. Corremos para o quarto do nosso filho. Eu tremia. Não conseguimos mais dormir. E ao amanhecer, pedimos aos avós que cuidassem dele e decidimos sair daquela casa. Começamos a empacotar o essencial e, ao mover o guarda-roupa, caiu uma garrafinha de óleo de amêndoas. Atrás dela havia um pano vermelho e um pequeno embrulho duro, cheio de alfinetes. Meu marido o abriu. Dentro havia um pedaço de roupa minha, manchado de sangue, e uma bola de fita vermelha com 2 fotos, uma minha e outra daquele homem maldito. Tinha também um pequeno osso e mechas do meu cabelo. Meu marido me olhou e disse: "Será isso o que a mulher do mercado quis dizer?" Por sorte, ela havia me explicado o que fazer caso encontrasse algo. Queimar com álcool e sal grosso, embrulhar as cinzas em um pano branco, jogá-las em um rio e repetir 3 vezes o Pai Nosso e a Ave Maria. Depois pedir às almas benditas que devolvessem o mal para o lugar de onde veio. Fizemos tudo exatamente como ela disse. Depois aspergimos a casa com água benta e passamos incenso por todos os cantos. Fomos embora naquele mesmo dia. Mesmo tomando todas as precauções, eu nunca mais consegui me sentir segura. Graças a Deus, nunca mais vivemos nada parecido, mas ainda hoje me dá arrepios lembrar daquela coisa subindo as escadas. Eu tinha 15 anos e, naquele ano, senti que já estava velho demais para sair fantasiado pedindo doces no Halloween. Em vez disso, fiquei com meu amigo Aiden, basicamente passando o tempo no meu quarto e morrendo de tédio. Parecia que devíamos estar fazendo algo, sabe? Afinal, era Halloween.
E além disso, meus pais tinham saído para uma festa de trabalho na cidade, então a casa era toda nossa pelo resto da noite. Depois de um tempo, como não conseguimos pensar em nada legal para fazer, acabamos fazendo a coisa mais sem graça possível. Descemos para o porão para assistir a um filme de terror de Halloween. Achamos algo razoável, colocamos para rodar e apagamos todas as luzes. O porão já era um lugar meio assustador por si só. Era inacabado, cheio de caixas e tralhas espalhadas por todo lado. Basicamente só tinha um sofá velho no meio e uma TV pequena em frente a ele. Era o lugar onde meu pai costumava ficar à noite tomando umas cervejas enquanto todo mundo dormia. Enfim, assistimos ao filme por um tempo, passando da introdução e tal. Então ouvimos um tum. Nós dois nos olhamos, depois pausamos o filme. A casa estava em silêncio. Achei que podia ter sido algo do próprio filme, então rebobinei e reproduzi de novo, mas não havia nada nem parecido com o som que a gente ouviu. Do porão, tudo que vinha do andar de cima soava abafado, mas tínhamos certeza de que o barulho vinha de lá. Levantei-me e Aiden me seguiu até o pé da escada, onde ficamos ouvindo de novo. Muito baixo, dava para ouvir mais batidas. Eram suaves, se movendo pelo andar de cima. Eu e Aiden apenas nos encaramos, imóveis e em silêncio, reconhecendo de imediato o som. Parecia alguém andando lentamente lá em cima. De repente, uma voz chamou. Aiden! Chamou de novo. Aiden! Chamou o nome dele várias vezes. A voz era grave, e Aiden claramente não fazia ideia de quem era, e mesmo que soubesse, a pessoa tinha invadido minha casa enquanto meus pais estavam fora. Corremos e nos escondemos o mais rápido possível. Era um armário bem pequeno no canto do porão, provavelmente o armário de utilidades, onde ficavam o aquecedor de água e outras coisas. Poucos segundos depois, a porta do porão rangeu ao se abrir. Dava para ver pelas frestas do armário. A luz do andar de cima descia pelas escadas até o porão escuro, e depois de uma breve pausa, o homem começou a descer. Ele caminhava devagar, parando no final da escada e olhando ao redor, depois foi até o meio do porão. Quando notou que a TV estava ligada, ficou olhando para ela e chamou o nome de Aiden novamente. Aiden. Ele começou a olhar atrás de algumas caixas, chegou a abrir uma delas e vasculhou por um minuto. Eu sabia que aquela caixa tinha álbuns de fotos antigos, presentes de família e coisas assim. Então foi muito perturbador ver aquele cara mexendo nelas. Mas depois de uns 5 minutos lá embaixo, ele subiu novamente. Ouvimos seus passos andando pelos corredores de cima por um tempo e então tudo ficou em silêncio. Depois de esperar dentro do armário por algo que pareceu uma hora inteira, finalmente saí de fininho. Peguei meu celular e liguei pedindo ajuda. Mas eu tinha esperado tanto tempo que o cara já tinha ido embora, e com o porão tão escuro, não conseguimos ver nenhum detalhe dele para identificar. Mas uma coisa era clara. Ele sabia quem Aiden era e tinha descoberto que ele estaria sozinho na minha casa naquela noite. Ele com certeza estava perseguindo o Aiden, provavelmente para sequestrá-lo e talvez a mim também. Foi uma situação extremamente assustadora. Eu ainda falo com o Aiden até hoje, mas nada mais aconteceu depois disso. Nunca mais vimos aquele cara. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Boa noite, diário. Prefiro que esta história permaneça anônima. Atualmente tenho 31 anos, sou policial e digamos que já vi coisas que não desejo a ninguém. Quero compartilhar algo que me contou meu pai, que também foi policial e que marcou o resto da vida dele para sempre.
Ele faleceu em 2014 num confronto armado. E acredite, neste país onde a violência não para, ele viveu horrores de todo tipo. Mas de todas as histórias que me contou, houve uma que o destruiu tanto que ele teve que fazer terapias escondidas. Nunca admitiu isso até anos depois, e quando me contou, eu entendi o porquê. Era o ano de 1999, e a situação na cidade estava crítica. A criminalidade andava desenfreada. Meu pai, que então tinha 38 anos, trabalhava na polícia municipal. Uma noite receberam várias chamadas de uma comunidade rural na saída da cidade. Era uma área de fazendas e sítios, e as pessoas relatavam gritos e até disparos vindos do sítio de um homem conhecido como Zezé. Os superiores não deram muitos detalhes, então meu pai e seu parceiro acharam que era mais um confronto entre criminosos. Chegaram ao sítio na viatura e viram cerca de 20 pessoas reunidas do lado de fora, observando a propriedade. Eles mandaram o povo sair dali e deixá-los trabalhar, gritando para que se afastassem. Quando entraram no sítio, logo perceberam algo estranho. Todos os animais nos currais, vacas, porcos e cavalos, estavam mortos, e alguns agonizavam. Mas o olhar deles era como se suplicassem para que alguém acabasse com o sofrimento. Para piorar, todas as luzes estavam apagadas, o que tornava tudo ainda mais assustador. O único som era o dos gemidos e choros dos animais moribundos. Meu pai e o parceiro se separaram para revistar o local. O parceiro foi para os outros currais, enquanto meu pai entrou na pequena casa do sítio. Lá dentro tudo parecia normal, só não havia eletricidade e o Sr. Zezé não estava em lugar algum. De repente seu companheiro gritou e meu pai correu até o curral. O lugar era um caos, ferramentas espalhadas e sangue por toda parte. Enquanto inspecionavam, uma figura estranha passou correndo atrás da porta aberta. O pior foi que enquanto passava ouviu-se uma risadinha, o que deixou os dois em alerta. Meu pai, de temperamento explosivo, ficou furioso e saíram atrás do suspeito gritando: "Polícia, pare aí!" Mas não havia ninguém. Com o canto do olho, meu pai viu novamente a silhueta baixa e ela correu em direção ao chiqueiro dos porcos. Eles foram atrás, apontando as lanternas e ordenando que se rendesse ou abririam fogo. Quando chegaram, todos os porcos estavam mortos, com os olhos abertos e expressão de puro terror. Começaram a revistar o local quando ouviram de novo aquela risada baixa, como se alguém tentasse contê-la. Meu pai e o parceiro se entreolharam e foi então que um dos porcos se levantou, apoiando-se nas patas traseiras e começou a rir. Mas não era só isso. Aquela criatura usava uma máscara feita de pele humana. Tinha traços de homem, e era tão real que se viam os poros e os cortes. Meu pai dizia que foi a coisa mais horripilante e nojenta que já viu na vida. Eles abriram fogo imediatamente, e a criatura caiu no chão. Quando se aproximaram, perceberam, horrorizados, que era um rosto real. E não podia ser de outra pessoa senão do próprio Sr. Zezé. O parceiro de meu pai vomitou no canto. Meu pai sentiu um enjoo tão forte que precisou se sentar. Pediu reforços pelo rádio e solicitou a presença dos peritos. Minutos depois, encontraram o corpo do Sr. Zezé em um estábulo, sem pele. Uma cena que deixou todos em choque. Meu pai me contou essa história anos depois, quando eu já era adulto. Disse que teve que fazer terapia por causa do trauma. Aquela criatura, ou o que quer que fosse, tornou-se um tabu entre os policiais. O caso foi mantido em segredo para não gerar pânico, já que na época havia rumores de seitas satânicas atuando no sul do país e ninguém queria alimentar o medo coletivo. Os poucos que sabiam chamavam o caso de história mal contada, e até hoje ninguém fala sobre isso abertamente. Não sei se acreditarão em mim, mas não estou aqui para convencer ninguém, apenas quis compartilhar porque mesmo depois de tantos anos, ainda me dá arrepios.
Isso aconteceu há 5 anos, na noite de Halloween. Naquela época eu tinha a sorte de morar em uma casa bonita, em um dos maiores bairros da região. Grande no sentido de ter muitas casas, não necessariamente casas grandes. Por causa disso, havia sempre uma multidão de crianças pelas ruas em toda a noite de Halloween. Normalmente, das 3 às 7 da noite, eu ficava o tempo todo entregando doces. Nunca acontecia nada realmente interessante e as interações eram sempre as mesmas. Bom, as crianças chegavam, tocavam a campainha, diziam doces ou travessuras, pegavam os doces e iam embora. Mas já perto do fim da noite, a campainha tocou e eu abri a porta. Havia uma única garota parada na minha varanda. Ela estava sozinha, mas havia um homem na calçada que presumi que fosse o pai dela, observando de longe. A garota parecia um pouco estranha. Usava uma fantasia que parecia da noiva cadáver, pois era um vestido de casamento branco rasgado. Além disso, tinha o rosto inteiro coberto por uma pintura branca. E o mais esquisito era que ela parecia mais velha. Não parecia exatamente uma criança quanto mais eu olhava. Mas claro, com a pintura no rosto, pensei que talvez fosse apenas difícil determinar a idade dela. Ela não sorriu nem disse nada, apenas estendeu uma sacolinha plástica. Coloquei um punhado de doces dentro, e assim que fiz isso, ela se virou e foi embora rapidamente. O homem caminhava ao lado dela e os dois conversavam, mas eu não conseguia ouvir o que diziam. Definitivamente eles se conheciam, e embora toda a situação fosse um pouco estranha, não cheguei a me preocupar com isso. Olhei ao redor para ver se mais crianças estavam vindo, mas como não vi ninguém, fechei a porta. O resto da noite foi tranquilo. Algumas poucas crianças ainda apareceram, mas estava praticamente acabando. Afastei o balde de doces da porta e fiquei acordado até tarde, conversando com alguns amigos no telefone e arrumando a casa. Sinceramente, acho que fiquei acordado até 1 da manhã. Quando percebi a hora, apaguei todas as luzes e subi para tomar banho antes de dormir. Fiquei no chuveiro uns 15 minutos, e quando saí, por acaso olhei o celular e vi um alerta da câmera da campainha. Era de uns 10 minutos antes, basicamente, logo depois que entrei no banho. Às vezes isso acontecia por engano, então achei que fosse mais um alarme falso. Mas quando verifiquei o vídeo, senti o estômago afundar na hora. Por apenas um instante no canto da gravação, a mesma garota com o vestido de noiva branco apareceu. Porém, imediatamente recuou, como se tivesse se lembrado de que havia uma câmera e tentasse ficar fora do alcance dela. Me vesti depressa, desci correndo as escadas e olhei para fora. Tudo estava quieto e não havia ninguém na varanda. Meu coração começou a disparar. Aquilo não podia ser coincidência. Mas então ouvi algo atrás de mim. Me virei e encarei o corredor escuro. De lá vinham sussurros de 2 pessoas conversando em voz baixa. Instantaneamente me virei de novo, abri a porta de um golpe e saí correndo da casa, indo até o outro lado do bairro sem parar. De lá liguei para a polícia e esperei. Nem 1 minuto depois recebi outra notificação do aplicativo da campainha. Meu rosto ficou pálido. A gravação mostrava a garota e o homem correndo para fora da minha casa. Entreguei o vídeo à polícia, que fez o que pôde. Eles descobriram que provavelmente tinham arrombado a fechadura da porta lateral que dava para a garagem e por ali conseguiram entrar na casa. Mas nunca os encontraram, nem sequer os identificaram. Curiosamente, outros vizinhos relataram ter tido encontros estranhos com a dupla, mas eles só invadiram a minha casa. Então, provavelmente estavam rondando e tentando encontrar alguém que parecesse mais vulnerável. Claro, isso é apenas uma teoria. Até hoje, nenhuma informação nova surgiu e os dois nunca mais foram vistos desde então.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você estiver me ouvindo. Isso aconteceu comigo há pouco tempo, enquanto dirigia rumo ao meu trabalho em Campos do Jordão. Isso aconteceu em um trecho já avançado por volta das 4 da manhã. Para evitar o tráfego, saí nesse horário. É muito comum, ao dirigir nessas horas, encontrar trechos com muita neblina. Além disso, como a estrada está quase deserta, é possível dirigir devagar ou com tranquilidade. Já a caminho, em uma curva, vi ao longe algumas pessoas caminhando ao lado da estrada. Reduzi a velocidade, liguei o pisca-alerta e esperei o momento certo para ultrapassá-los sem colocá-los ou a mim em perigo. No entanto, algo me chamou a atenção. Eles não carregavam lanternas nem qualquer tipo de sinal que indicasse sua presença. Caminhavam na completa escuridão, apesar da neblina. Ao observá-los mais de perto, notei que vestiam roupas cinzas e não levavam nada com eles. Embora tenha achado curioso, não dei muita importância. Minutos depois consegui ultrapassá-los e segui meu caminho. Mas mais adiante, para minha surpresa, encontrei novamente o que parecia ser as mesmas pessoas. Mesmas vestimentas, mesmo passo, mesma situação de não portar iluminação. Reduzi novamente a velocidade, pensando que talvez fosse um grupo grande e que mais adiante encontraria mais pessoas caminhando. Segui atrás deles por alguns minutos, já que a região tinha muitas curvas e descidas acentuadas. Com a baixa visibilidade e o risco de encontrar um carro vindo na direção oposta, não podia ultrapassá-los sem me expor a um acidente grave. Os minutos se passaram e eu continuei atrás deles. Angustiado, decidi me aproximar um pouco mais e buzinar para chamar a atenção. Pensei que talvez pudesse falar com alguém do grupo e pedir educadamente que me deixassem passar. Um deles reduziu o passo ao ouvir a buzina e se afastou do grupo. Eu diminui ainda mais a velocidade e me alinhei com ele. Quando ele ficou bem ao lado da minha janela, pude vê-lo claramente. No lugar de um rosto, havia apenas escuridão, sem traços ou feições. Seu rosto era como um buraco, sem características, mas mesmo assim, senti claramente que olhava para mim. Tomado pelo pânico, acelerei sem me importar com as curvas ou a neblina. Mais adiante encontrei novamente as mesmas pessoas algumas vezes. Toda vez que os ultrapassava, via uma das figuras fazendo sinais para que eu parasse, mas a essa altura eu já não parava nem a pau. Apenas acelerava, sem me importar com o perigo. Finalmente, após vários quilômetros dirigindo sem parar e arriscando minha vida, cheguei a um cruzamento. Por sorte, encontrei uma equipe da polícia estacionada ali. Encostei rapidamente e informei que havia pessoas caminhando sem iluminação pela estrada. Eles me olharam com estranheza e mencionaram que seus colegas, que monitoravam o início da estrada, não haviam relatado nada. Ao notar meu estado de nervosismo e desorientação, um dos oficiais desceu do carro e tentou me acalmar. Quando consegui raciocinar melhor, contei em detalhes o que havia visto e como os encontrei várias vezes ao longo do caminho. Notei nos rostos deles que não era a primeira vez que ouviam algo assim. Um deles comentou que um motorista de aplicativo havia contado exatamente a mesma coisa na semana retrasada. Decidi esperar um pouco mais à frente deles até o sol iluminar tudo. Quando o movimento aumentou e havia mais luz, finalmente segui meu caminho. Atualmente continuo fazendo esse trajeto pelo mesmo lugar, mas até agora não voltei a encontrar aqueles seres.